Hoje nós iniciamos um novo quadro aqui no canal que não tem nome, mas consiste em que eu vou te pegar, não, pera aí, não vou pegar ninguém não. Que consiste onde eu vou pegar um crime real e eu vou vir aqui e vou contar pra vocês todo o desfecho do crime. Pra quem não sabe, eu faço perícia criminal, então eu estudo pra isso, eu sei do que eu estou falando, graças a Deus eu termino esse ano, mas como é algo que faz muito parte do meu cotidiano, que faz muito parte do meu dia a dia, eu estou sempre lendo, estou sempre buscando, eu achei que poderia ser legal eu vir aqui falar com vocês sobre alguns casos criminais que mais me deixam encucado ou que mais interessantes são. Bom, pra quem não vive debaixo de uma pedra, viu que recentemente o caso do menino Lucas, né, o Lucas Terra, voltou a ficar muito evidente nas mídias, pois depois de 22 anos o pastor Fernando Aparecido e o pastor Joel Miranda foram condenados a mais de 20 anos de prisão. Então, se você não conhece o caso, se você não sabe o que aconteceu no caso, eu tô aqui pra te contar um pouquinho mais sobre o caso, e então bora pro caso de hoje. Esse vídeo também serve como alerta. Eu, como um jovem cristão, não posso deixar de não alertar outros jovens cristãos, porque esse caso aconteceu dentro de uma igreja, com 3 pastores acusados de assassinato e um menino morto. Então, vamos lá. Lucas Terra nasceu dia 19 de outubro de 1986 na cidade de Salvador, Bahia. Filho de Carlo e Marion Terra, Lucas era o caçula de 3 irmãos. O Lucas nasceu e cresceu num lar muito cristão, ele cresceu num lar muito bom, então desde pequeno Lucas ele foi ensinado sobre respeito e caridade. Lucas era um menino muito sábio e muito à frente da idade dele, ele odiava mentiras. Segundo os pais, era muito raro você ver o Lucas mentindo. O Lucas, ele detestava atitudes erradas e, além de tudo, ele sempre colocava a sua fé em primeiro lugar. Mesmo sendo natural da Bahia, ele, juntamente com a sua família, morava no Rio de Janeiro, perto do Copacabana Palace, e eles tinham o privilégio de poder morar em frente ao mar. Lucas, na igreja, ele realizava das mais difíceis até as mais fáceis tarefas, sendo que uma delas era lavar os banheiros do templo, e uma vez o pai dele chegou a questionar ele do porquê ele fazia isso, e Lucas somente respondeu que ele fazia isso para Deus, ele não fazia para os homens. Segundo os pais de Lucas, o Lucas ele tinha um coração muito bom e ele não se importava em fazer tarefas ou fazer atividades que eram consideradas inferiores dentro do templo. Segundo os pais deles também, ele era uma criança, um menino muito gentil, de bom coração. No livro que o pai de Lucas, o Carlos Terra, escreveu, ele relata que Lucas ele tinha uma presença e um sorriso muito forte. Então ele usava disso para chamar pessoas, para atrair pessoas, para ir para cultos no templos. Então Lucas ele sempre foi um grande evangelista, ele sabia como atrair as pessoas para dentro da igreja, para dentro do templo, ele sabia como chamar a atenção das pessoas assim. Lucas também ele era um menino que gostava de se vestir muito elegantemente, ele não gostava, por mais que fosse simples a maneira que ele se vestia, ele gostava de sempre andar muito elegante, ele sempre andava bem alinhado e perfumado. A mãe de Lucas, a Marion, disse assim, abre aspas, a vida dele era a igreja, a vida dele era Jesus. Ele vivia 24 horas pensando nas coisas de Deus, ele vivia Jesus na vida dele. No dia 5 de janeiro de 2001, por volta das 8 horas da manhã, pai e filho saem do Rio de Janeiro com destino a Salvador, Bahia. O próprio pai de Lucas relata que ele tinha muitos amigos no Rio de Janeiro e que ele não gostou dessa decisão que o pai tomou. Mas como eu já disse antes, Lucas ele foi criado num lar onde ele era ensinado muito sobre respeito. E por ele ser uma pessoa muito gentil, com um coração muito bom, os pais deles falavam que ele nunca batia de frente com os pais, que ele aceitava todas as atitudes e todas as decisões que os pais tinham sobre ele, por ele realmente saber que os pais eram uma figura de autoridade na vida dele. Então, os pais relatam que mesmo ele não gostando da decisão de ter voltado para Salvador, ele não questionou, ele simplesmente fez o que o pai achava melhor para a família. E isso é uma atitude que o pai no livro ele relata que ele não entendia muito bem de Lucas por ser um pré-adolescente. A maioria dos adolescentes estavam batendo de frente com seus pais, enquanto Lucas ele aceitava tudo com que uma autoridade falasse para ele. Então, o pai de Lucas também revela que ele tinha falado para ele o desejo dele no futuro ele se tornar um médico militar.
plano da família era ficar 3 meses em Salvador, com o intuito deles se despedirem de amigos e familiares, porque o destino da família realmente era Palma, na Itália, onde a mãe deles, a Marion, já estava lá. Então eles iriam para Bahia, para Salvador, para poder se despedir de amigos e familiares, porque eles seguiriam viagem ao encontro da mãe. O pai de Lucas relata que assim que eles chegaram na Bahia, a primeira coisa que Lucas fez foi procurar uma igreja para que ele pudesse frequentar. E ele relata que Lucas achou uma igreja a 100 metros de distância da casa do irmão dele, que eles ficaram hospedados na casa de um irmão do pai. E ele começou a frequentar aquela igreja justamente por ser bem perto da casa do tio dele. Foi então que Lucas conheceu Silvio Roberto Santos Galiza, de 21 anos. Ele era o pastor auxiliar da igreja e ele já havia sido transferido de outros templos por um comportamento inadequado, e testemunhas dizem que entre os fiéis havia um apelido para ele, que era secretário do diabo. Testemunhas afirmam também que o pastor ele se aproximou muito rápido e muito fácil de Lucas. Eles acreditam que era por Lucas ser uma pessoa extremamente gentil e um coração de menino muito bom. O pastor ele viu essa liberdade de se aproximar até Lucas e começar a se aproveitar da bondade do garoto, pedindo para que ele passasse mais horas na igreja e o ajudasse a fazer tarefas que eram dele. Então, logo o pastor Silvio nomeou Lucas como seu assistente pessoal. E como eu já falei, por Lucas ter um coração muito bom e ser muito gentil, o pastor viu ali uma forma dele poder controlar o Lucas, ele poder controlar a vida do Lucas, que era o que muitas testemunhas falavam que era o relacionamento do pastor com o Lucas. Era um relacionamento de posse, como se o pastor fosse dono de Lucas, então ele começou a controlar muito a vida do garoto. Lucas era uma pessoa muito fácil de fazer amigos, então quando ele chegou na igreja, ele já fez amizade com todo mundo. E uma amiga de Lucas relata que o pastor não queria que Lucas se envolvesse com ninguém, principalmente com meninas. Ele não queria que o Lucas ficasse perto de meninas, que o Lucas arrumasse namorada, sem ser que ele estivesse perto do garoto. Alguns amigos de Lucas relatam que o pastor era extremamente obcecado pelo garoto, que na época tinha somente 14 anos. Em fevereiro de 2001, ainda no mesmo ano, um mês após Lucas já ter chegado em Salvador, ele se apaixona por uma menina que frequentava a mesma igreja. Então logo eles começaram a namorar. O pai de Lucas disse que o pastor tinha chegado até Lucas e falado que não era pra ele namorar. Basicamente o pastor tinha proibido o Lucas de namorar, de arrumar alguém, de ficar com alguma pessoa. A ex-namorada de Lucas chegou a relatar que ele morava basicamente na igreja, que ele passava 24 horas do dia dele na igreja para o pastor, o ajudando nas suas tarefas e auxiliando tudo aquilo que era pedido para ele. No final de fevereiro do mesmo ano, o pastor convida Lucas e mais um amigo dele para passar e ajudar, auxiliar no período noturno da igreja. Então Lucas avisa seu pai que o pastor tinha convidado ele para ajudar no período noturno. O pai dele relata que não viu problema de Lucas passar a noite na igreja, pois ele achava que era o lugar mais seguro que o filho dele poderia estar. Depois dos jovens terem feito tudo o que precisava ser feito no período noturno da igreja, o pastor sugeriu que eles dormissem na igreja, por estar muito tarde. Então, quando eles foram dormir, o pastor separou os jovens e levou Lucas para dormir na mesma cama que ele. Os superiores do pastor descobriu que ele tinha levado Lucas para dormir na mesma cama que ele, e imediatamente eles transferiram o pastor Silvio para outra igreja, já que o comportamento que ele estava apresentando era claramente inadequado para aquela situação. Ele já havia sido transferido de outras igrejas acusados do mesmo motivo. Porém, ele continuava frequentando os cultos no templo antigo e continuava no convívio de Lucas. Abrindo um parênteses aqui, os pais de Lucas não sabiam dessa atitude do pastor Silvio e Lucas também nunca chegou a falar com os pais sobre isso. Lucas nunca teve essa coragem ou essa liberdade para chegar até os pais e falarem o que estava acontecendo com ele em relação ao pastor Silvio. Segundo o próprio pai de Lucas, ele era um jovem muito obediente e ele acreditava muito na igreja, principalmente em seus pastores e bispos. Então já no mês seguinte, no dia 21 de março do mesmo ano, o pai de Lucas falou que ele acordou por volta das 6 horas da manhã, ele estava muito feliz e contente. Tomou seu banho, se perfumou e colocou uma blusa branca social de mangas longas e uma calça social azul, meias e sapatos pretos. Ele saiu de casa por volta das 6h30 e disse ao pai que ele voltaria para casa por volta da 1h da tarde, na hora do almoço. Então ele chegou pontualmente, almoçou, tomou outro banho, trocou de camiseta e disse que voltaria ao templo, só que dessa vez ele iria ao templo do bairro Pituba, onde o pastor Fernando Aparecido da Silva queria conversar com ele.
5 horas da tarde ele retorna, toma outro banho, troca de roupa e às 5h30 ele já estava saindo de casa para cultuar no templo que era próximo à sua casa. Ele participou do culto normalmente. Amigos e testemunhas dizem que Lucas orou muito naquele dia, principalmente pela sua família e pela sua mãe que estava na Itália. E logo após o culto teria uma reunião especial no salão da igreja no primeiro andar. Após o culto daquela noite, o pastor Silvio, que também estava frequentando ainda a mesma igreja, mas agora como um membro, ele vê Lucas com a namorada e mais alguns amigos em frente à igreja conversando. Ele sente a liberdade de interromper os jovens e pede para que Lucas o acompanhe até um determinado local. Então uma amiga disse que se aproximou dos dois e perguntou para Lucas aonde ele estava indo, e tudo que Lucas respondeu foi: vou ali. Então essa mesma amiga, ela insiste na pergunta e ela ainda contradiz Lucas, dizendo que como ele poderia ir em um lugar onde ele não conhecia, pois ele estava ia fazer 3 meses, né, de volta à cidade, e ele somente respondeu que ele ia ali e que ele já voltava. Essa mesma amiga diz que o pastor o tempo todo ficou ao lado de Lucas e que ele olhava para ela, como ela intitulou, com uma cara feia. Lucas então obedece o pastor Silvio, né, por ele obedecer a autoridades, ele respeitar muito as autoridades. Ele desmarca com a namorada e amigos um compromisso que ele ainda teria naquela mesma noite com a namorada e os amigos. Junto com o Lucas e o pastor Silvio Galiza foi outro pastor auxiliar. Lucas desapareceu naquela noite. Segundo alguns amigos de Lucas, o pastor Silvio tinha uma relação de domínio sobre ele. Então era basicamente como se o Lucas fosse dele. Ele via o Lucas como uma forma de propriedade dele. Em determinado ponto, o pastor auxiliar que acompanhava os dois se despede deles e os dois acabam seguindo o caminho sozinho. Segundo o próprio pai de Lucas, Carlos, ele tinha um horário limite para estar em casa, que era às 9h30. Então havia se passado já 20 minutos desse horário. Então o pai de Lucas decide que vai sair para procurar o filho, até que ele recebe uma ligação do próprio filho dele, dizendo que ele estava acompanhado do pastor Silvio e que eles estavam indo a outro templo. O pastor e o Lucas estavam indo para outro templo que se localizava no bairro Rio Vermelho para realizar um propósito de oração. E foi quando o pastor ele decidiu ir a um posto que ficava em frente à igreja que Lucas aproveitou para ligar pro pai dele e avisar o porquê dele não estar em casa. E que ele iria dormir na igreja e que ele estava acompanhado do pastor Silvio. No dia seguinte, o pai de Lucas acorda e percebe que ele ainda não está em casa. Então ele se troca e vai até a igreja próxima à sua casa perguntar se as pessoas sabiam sobre o Lucas. Algumas pessoas que estavam no culto da noite e estavam lá de manhã afirmaram para ele que Lucas saiu à noite acompanhado de um pastor. Então o pai de Lucas ele se encontra com o pastor Silvio e pergunta sobre seu filho. A princípio o pastor falou que ele havia deixado Lucas no ponto final do ônibus e que Lucas seguiu viagem sozinho até o outro templo da igreja. Então o pai de Lucas resolveu ir até essa outra igreja, perguntar se algumas pessoas sabiam do filho dele, e ninguém soube explicar se ele tinha passado por ali ou não. Ninguém sabia quem era o Lucas, e vale ressaltar que Lucas ele tinha somente 14 anos de idade na época. Depois de Carlos já ter ido em 2 igrejas, ele decide ir até uma delegacia registrar queixa do desaparecimento do seu filho. Só que chegando lá ele recebe a notícia do policial de que ele teria que esperar pelo menos 48 horas do desaparecimento para que eles pudessem fazer e abrir buscas. Tanto que no livro que o pai dele escreveu, ele relata que na época que Lucas desapareceu não existia a lei de busca imediata, que consiste de quando uma criança ou um adolescente desaparece, eles abrem investigação imediatamente. Não importa se tem 48 horas, 2 horas, não. A partir do momento que você registra que uma criança está desaparecida, eles abrem buscas diretas. Por conta dessa informação, ele decide que ele mesmo iria buscar pelo filho. Então ele imprime cartazes com a foto do Lucas e com o número de telefone dele embaixo e sai espalhando por todos os bairros. Então agora ele ficou parado horas e horas em frente ao templo da Santa Cruz na esperança que Lucas aparecesse por ali ou que Lucas estivesse perdido por ali perto. O pai de Lucas, juntamente com outro amigo chamado Valmir, decide que eles vão em todos os hospitais da cidade em busca de Lucas para ver se havia registro, se havia entrada de Lucas por algum dos hospitais.
No dia 23 de março, 2 dias após o desaparecimento do garoto, o pai dele decide que vai com outro amigo de Lucas agora até o templo do Rio Vermelho. Era por volta das 5h30 da manhã. Ele se encontra com o pastor Silvio e o pastor Silvio dá uma história, uma versão totalmente diferente do que ele deu na primeira vez que se encontrou com o pai dele. A primeira vez o pastor Silvio relatou que teria deixado Lucas no ponto final do ônibus, só que dessa vez ele fala que deixou Lucas em frente à Ceasa do bairro Chapada do Rio Vermelho. Nesse mesmo dia, um corpo foi encontrado dentro de um caixote carbonizado, jogado em um terreno baldio. Esse terreno se localizava na Avenida Vasco Gama. Então o pai de Lucas recebe uma ligação de um dos membros da igreja, e ele estranhou na hora porque ele não sabia de onde esse membro poderia ter conseguido o número dele, avisando que haviam encontrado um corpo carbonizado. Então o pai de Lucas foi até o local, e quando ele chegou no local, o mesmo homem que ligou para ele já estava lá e pediu para que ele ficasse dentro do carro, pois ele mesmo iria verificar se era o corpo de Lucas. Então o cara que ligou pro pai vai lá, vai até o corpo, ele vê o corpo, ele volta e fala para Carlos que não havia semelhança nenhuma e que não era o Lucas. E claramente ele estava mentindo, porque dias depois, horas depois, nós vamos descobrir que realmente era o Lucas, aquele corpo carbonizado. A polícia também obteve informações que um dia antes, no horário entre 11h30 e meia-noite, viram uma Kombi, uma perua Kombi, que estavam com 3 homens e juntamente com eles estava uma moto com mais 2 homens. Testemunhas dizem que essa perua estacionou dentro do terreno e minutos depois subiu como se fosse uma labareda de fogo e eles saíram correndo em alta velocidade. No dia seguinte, preocupado e cheio de angústia por buscar a resposta do desaparecimento do filho, Carlos Terra decide ir até a Catedral da Universal, sede da instituição, e pede para falar com o responsável. Ele aguardou por 9 horas o responsável e saiu de lá sem resposta nenhuma, sem ao menos o responsável falar com ele. No dia seguinte, ele continuava angustiado, só que dessa vez ele decidiu que iria passar de porta em porta batendo e perguntando sobre o desaparecimento do filho. Quando a mãe do jovem ligava da Itália, o pai sempre falava que Lucas estava ocupado ou que ele estava na igreja, pois de início ele não estava com coragem, ele não tinha coragem de contar para a mãe do menino que não sabia onde estava o menino e que poderia ser um corpo carbonizado. Então, quando a mãe dele soube, ela veio imediatamente para o Brasil juntamente com uma irmã dela para ajudar a encontrar Lucas o mais rápido possível. O corpo que foi encontrado carbonizado dentro do caixote foi levado para que pudesse fazer testes para tentar identificar, para fazer teste para que descobrissem a identidade da pessoa. Havia resto de tecido ao redor do crânio, o que indicava que a vítima ela tinha sido amordaçada. O pano cobria desde a boca ao nariz. Também foram achadas páginas de publicações religiosas juntamente com o corpo que sobrou e um líquido inflamável que posteriormente seria o que teriam usado para queimar o corpo. O laudo médico determinou que a morte foi causada por carbonização, ou seja, a vítima ainda estava viva quando foi queimada. Carlos e Marion ficaram sabendo pela polícia que o corpo encontrado carbonizado em um terreno baldio era sim o de Lucas e testes de DNA comprovavam. Então os pais deles foram chamados para reconhecer alguns objetos que foram encontrados, que restou juntamente com o corpo, para reconhecer se eram ou não de Lucas. Só que os exames de DNA na época não eram tão rápidos como hoje em dia. Demoraram muito para identificar que era o Lucas. Então, com essa demoraram para liberar o corpo e a família não conseguia e não poderia fazer o sepultamento do seu filho. Então a dor ainda era muito maior sabendo que era o Lucas, mas eles não podiam fazer nada em relação a isso. O pai relatou no livro que algumas testemunhas chegaram até ele dizendo que o terreno baldio sim pertencia à Igreja Universal e que era usada para queimar pedidos de oração da Santa Fogueira. A polícia disse que o caixote foi feito às pressas e que Lucas foi amarrado, amordaçado e espancado. E posteriormente eles teriam tentado asfixiar o garoto, o que não deu certo e acabaram queimando o corpo. O promotor David Gallo Barouti acredita que houve sim violência sexual no garoto,
mas como o corpo estava completamente, ou a maior parte estava queimado, a perícia não tinha como identificar se houve ou não a violência sexual contra o menino. Alguns pedaços da madeira do caixote e alguns tecidos foram para análise e descobriram que esses pedaços de tecidos eram de uma cortina que pertencia ao templo e que foram usados para amordaçar e asfixiar o garoto. O caso ocorreu em março. Em outubro do mesmo ano, a polícia concluiu o inquérito de que acusavam sim o pastor Silvio Galiza pelo assassinato de Lucas, mas ele não foi preso, a polícia não pediu a prisão de Lucas. Então, os pais, com tamanha injustiça, ficaram extremamente abalados e foram buscar ajuda em ONGs de direitos humanos, tanto dentro como fora do Brasil. Eles foram até na Suíça, na sede das Nações Unidas, em busca de justiça pela morte do seu filho, porque o assassino tinha sido acusado, mas ele não estava preso. Então, quando o pai voltou da Suíça, ele decide acampar, fazer uma vigília em frente ao Ministério Público, até que eles declarassem a prisão do pastor Silvio. A promotora Cleusa Borto descreveu Silvio Garcia como um homem que não expressava emoções nem positivas e nem negativas, e que durante todo o julgamento do primeiro júri, ele sempre se declarou inocente e disse que se ele tivesse matado o menino, que o Ministério Público provasse que ele fez isso. Testemunhas garantem que pessoas que se opuseram contra o pastor na época foram ameaçadas. Uma amiga muito íntima de Lucas disse que depois contra o pastor, ela foi chamada pelo mesmo, e o mesmo disse que aquelas pessoas que estavam se opondo contra ele iriam pagar. Outro amigo de Lucas relata que ele foi chamado por outros pastores e que falaram pra ele que ele estava se preocupando com um Luquinhas qualquer que tinha vindo do Rio de Janeiro somente para prejudicar a vida de um homem de Deus, de um homem de Deus bom e digno, e que ele deveria esquecer o Lucas porque aquilo não passava de uma armadilha para tentar prejudicar o pastor Silvio. A mãe de Lucas também relata que recebeu uma ligação de uma pessoa, e essa pessoa na ligação falava que era uma amiga que estava ali para prestar solidariedade a ela, só que essa pessoa falava que era para ela esquecer o Lucas, que ela tinha um marido, que ela tinha uma família para cuidar mesmo após a morte do garoto, e que eles estavam prejudicando um homem de Deus que era bom e digno. De alguma forma, essas pessoas, diretamente ou indiretamente ligadas à igreja, achavam que todo esse caso, todas essas acusações estavam prejudicando diretamente na obra de Deus. Então, dia 9 de julho de 2004, 3 anos e 3 meses após o desaparecimento de Lucas, o pastor Silvio Galiza é condenado a 23 anos de prisão. Ele sai diretamente sob custódia, ele vai diretamente para a penitenciária. Segundo a promotoria, eles sempre tiveram uma sensação de que havia mais alguém envolvido no caso, mas como o Silvio não falava que tinha sido ele, e não falava também se outras pessoas estavam envolvidas, eles não tinham como saber se tinha outras pessoas envolvidas no crime. A única coisa que eles sabiam é que foi o pastor Silvio que cometeu o crime. A defesa de Silvio, como qualquer outra defesa, recorreu e ele foi levado para um segundo júri em novembro de 2005. E infelizmente a sua pena foi reduzida a 18 anos. Mesmo depois da condenação, 2 vezes ele continuava negando o crime. Ao dar uma entrevista ao programa Linha Direta, Silvio ele estava acompanhado de 7 advogados. Ele deu essa entrevista, a entrevista foi ao ar em 2006 e ele já estava preso. Na sua entrevista ele disse que o relacionamento que ele tinha com Lucas era igual a qualquer outro relacionamento que ele tinha com os outros fiéis. Ele disse que a única diferença de Lucas era que Lucas ele se esforçava muito na igreja e por conta do esforço dele, ele chamou a atenção do pastor e viu que Lucas ele tinha algo a mais a oferecer dentro da igreja. Ele também disse que sim, na noite que ele e um amigo de Lucas foi chamado para ajudar no período noturno, eles dormiram na mesma cama, mas em sentidos opostos. Então, um ficou na parte de baixo e outro na parte de cima. O promotor do caso disse que sim, Silvio era o autor do crime, só que ainda existia muita dúvida sobre a locomoção e a ocultação do cadáver e que seria praticamente
é impossível ele fazer isso sozinho. Uma das principais coisas que ficavam na cabeça da promotoria era que o pastor Silvio ele não sabia dirigir direito e ele também não tinha um carro próprio. Então ficava a dúvida de como ele teria dirigido até o terreno baldio, pegado uma Kombi que ele não tinha, que ele pegou de outra pessoa, e como que as pessoas não estavam vendo e não souberam que ele fez, que ele cometeu tal coisa. E que ninguém tenha visto ele fazendo nada disso. Depois que o programa foi ao ar, Silvio ele deu uma outra entrevista falando que na época ele não podia contar toda a verdade que ele sabia, pois ele estava sendo ameaçado de morte. E Silvio dessa vez ele apontou mais 3 pessoas e ele falou que essas 3 pessoas eram os verdadeiros assassinos de Lucas. Essas 3 pessoas eram um bispo, um pastor e um segurança. Ele disse que essas 3 pessoas sim eram os verdadeiros autores do crime e que ele viu o corpo de Lucas dentro do carro de um desses pastores. A promotoria disse que em momentos diferentes, Silvio conta versões diferentes, mas a única coisa que permanece a mesma em todas as versões é que ele não teria matado o menino Lucas. Em 2006, 5 anos após o desaparecimento e assassinato do menino Lucas Terra, a morte não tinha sido explicada, tinha muitos e sem pontos, muitas dúvidas sobre o que teria acontecido com o Lucas. Então Silvio ele resolve acusar mais 2 homens, também pastores, como os reais autores do crime. Segundo ele, Lucas teria entrado dentro do templo e visto o pastor Fernando Aparecido da Silva e o pastor Joel Miranda tendo relações sexuais dentro do templo. E por isso eles teriam assassinado o garoto. O promotor fala que Silvio nunca explicou a linha do tempo corretamente, de como o menino saiu de frente da igreja com ele e foi parar dentro de um caixote. Então a promotoria acreditava que o Fernando e o Joel seriam cúmplices de Silvio e que ele estaria querendo agora incriminar outras 2 pessoas para ele sair dessa ileso. Em 2008, Fernando foi preso. Ele passou alguns meses na cadeia, mas logo depois ele foi solto e respondeu o processo em liberdade. Ele, na época do caso, era o pastor de Pituba e hoje em dia ele é pastor em Minas Gerais. Era o pastor da Igreja Universal do bairro Rio Vermelho e o paradeiro dele por um tempo ficou sendo como desconhecido, mas hoje em dia ele ainda é pastor no Rio de Janeiro. No ano de 2012, a pena de Silvio Galiza passou a ser regime aberto com direito à saída do complexo penitenciário Mata Escura de segunda a sexta no período da manhã. Silvio cumpriu 7 anos de prisão e hoje em dia ele responde o processo em liberdade e nas redes sociais ele se descreve como um estudante de direito e pastor. Enquanto Silvio estava cumprindo a sua pena na cadeia, os outros 2 pastores que ele tinha informado estavam vivendo as suas vidas tranquilamente fora da cadeia. Só que em 2017 a justiça declarou que eles seriam julgados por um júri popular. Só que o STF em 2018 anulou o processo contra Fernando Aparecido. O então ministro da época, Ricardo Lewandowski, declarou que ele suspendeu o processo por falta de provas. Em 21 de fevereiro de 2019, o pai de Lucas, que já lutava contra a depressão desde quando aconteceu o caso, veio a óbito, decorrente a uma complicação da cirrose hepática que ele acabou desenvolvendo. Ele acabou falecendo um mês antes do caso completar 18 anos. Agora, hoje em dia, no dia 28 de 4 de 2023, 22 anos após o crime, os 2 pastores, Fernando Aparecido e Joel Miranda, foram condenados a mais de 20 anos de prisão, sendo acusados do assassinato do menino Lucas. O julgamento durou 3 dias com júri popular em Salvador, sendo eles 5 homens e 2 mulheres. A defesa dos 2 pastores alegaram que vão recorrer à decisão do júri, e enquanto eles alegam, os 2 pastores estarão respondendo em liberdade. Então esse é o caso do menino Lucas Terra. Eu queria trazer esse caso como uma forma de avisar jovens cristãos e aos pais desses jovens também. Não é somente porque o seu filho está dentro de uma igreja que ele está protegido 100% contra as pessoas. Então tome muito cuidado onde você confia deixar o seu filho e tome muito cuidado com as pessoas que se relacionam com você.
beleza? Então se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais se você quiser e até o próximo vídeo. É isso, falou, tchau, fui!